Com um versículo, que é qual nós já sabemos até de cor, desde 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, onde foi lido nessa noite, Examina-se, pois, o homem a si mesmo, toma-se toma o seu cálice. Examine-se, pois, o homem. E assim devemos participar, de fato, conforme a Santa Ceia do Senhor, devemos participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas nós analisamos nos versículos anteriores, um pouco anterior, que vamos relatar deste mesmo 1 Coríntios, capítulo 11, que é com o apóstolo Paulo ao dizer dessa igreja de Corinto, onde a nossa irmã Vitória leu nesta noite, do 1 Coríntios, capítulo 1, vemos relatar sobre as dissensões da igreja de Corinto, e novamente vem a se referenciar acerca das dissensões da igreja de Corinto, novamente no capítulo 11, onde foi mencionado na palavra nesta noite. Capítulo 1 e capítulo 11, sobre as dissensões. Dissensões significa desconcordância, onde há um povo e ali um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, e há aquela discordância no meio dos irmãos. E vemos relatar a Santa Palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo vai ter conhecimento de como está a igreja de Corinto, que a qual já nesta parte nos fazendo entender o Espírito Santo, não é diferente no dia de hoje, que a qual vivemos no meio de nova geração, em que a qual somente o pastor de uma igreja sabe o que ele tem passado, somente o pastor de uma igreja tem aguentado, tem suportado a responsabilidade. Por quê? Porque eu e você, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, que a nossa salvação é individual. Nem eu, Wesley Hugo, vou salvar o meu próximo, você não vai salvar o teu próximo, nós não vamos salvar a nossa família. Cada um, como se dizem no ditado, cada um por si. Repetindo, a salvação é individual. Mas quando se trata acerca do pastor, aí já é diferente. Nós aqui abaixo, nós assim temos a responsabilidade de lutarmos pela nossa salvação. Mas o pastor não é de ferro. O pastor carrega uma responsabilidade de lutar pela própria salvação da sua própria família e pela salvação da igreja do Senhor. O pastor não é de ferro. O pastor precisa de nossas orações. Pastor, ore por mim, amém. Mas será que eu tenho orado pelo meu pastor? Será que nós temos orado pelo nosso pastor? Porque somente o pastor sabe o peso do cargo de um pastor, que é a qual ele carrega na sua própria vida. Nossos pastores precisam das nossas orações. E quantas queixas, quantas denúncias os nossos pastores têm recebido, conforme o apóstolo Paulo nesse 1 Coríntios 11, e que a qual foi dito na palavra introdutória, repetida pela nossa irmã Vitória, em 1 Coríntios capítulo 1, que a qual o apóstolo Paulo vem a ter conhecimento de como está a situação da igreja de Corinto. Qual situação? Em dissensões, em discordância, em bagunça. Aleluia! Glória a Deus! E no dia de hoje não é diferente. Quantas vezes a pessoa tem levado denúncias ao pastor? Pastor, ó, a irmã fulana está assim assado. Pastor, a missionária está assim assada. Quando o pastor pensa que vai aliviar, aí vem outro. Pastor, lembra da passagem de Jó? Foi um amigo, foi dois, foi três. Ó, o seu filho morreu, seus 10 filhos. A casa caiu em cima deles. Aí, quando pensava que ia aliviar, veio o outro. Ó, acabou seus gados, morreu tudo. Estou apenas comparando o noticiário de um pastor, que às vezes ele pensa, agora a igreja está tranquila, tudo bem, vamos fazer festividade, vamos fazer vários eventos. Aí quando menos espera, vem um irmão fazer queixa de outro irmão. A missionária está assim assada, hein, pastor? A responsabilidade que um pastor carrega sobre a sua própria vida. Prossegue-se dizer que é com o apóstolo Paulo a analisar a situação da igreja, ele diz: a igreja de Corinto está em dissensões, em discordância, que é qual na hora da Santa Ceia do Senhor, eles não estão apenas comendo, eles estão apenas comendo, somente comendo, mas não estão participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Eles estão comendo pão, estão comendo ali
o suco, mas não estão participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque para eles não estão levando a sério aquela participação do corpo e do sangue de Jesus. Para eles é normal, pelo motivo de estar apenas com fome, aquela pessoa, por exemplo, vamos botar um exemplo para irmãos entenderem. Quando acaba, não sei como é o costume daqui, mas algumas igrejas é assim, separa os pães e sempre costuma sobrar, né, pedaço de pão, que é qual foi partilhado. E ali, no final da Santa Ceia do Senhor, no final do culto, dá um pedaço para as criancinhas. Parece que os irmãos, ao invés de participar, estão como as criancinhas. Estão comendo não para participar do corpo e do sangue, mas estão comendo para matar a sua fome. Talvez ele jantou em casa e talvez fique satisfeito. Rapaz, só um pedacinho de pão, um pedacinho de nada. Ah, estou com a barriga roncando ainda. Não é para matar a fome, irmão, é para trazer a reconciliação do Senhor, para trazer a recordância. Para isso que é a Santa Ceia do Senhor, para trazer a nossa recordação, tudo aquilo que Jesus Cristo pagou por mim, pagou por você, pagou por nós. Glória a Deus, aleluia. E muitos estão apenas comendo, não estão participando. Estão levando como uma coisa normal. Não sente mais uma coisa diferente. Não sente mais aquele sobrenatural no seu interior. Não sente a presença do Espírito Santo do Senhor. Está apenas saciando a sua carne, mas não está participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Prossegue-se dizer a palavra do Senhor nos versículos 23, porque eu recebi do Senhor, de igual forma tenho-vos ensinado, na noite em que Ele, quem? Jesus Cristo, foi traído. O que eu tenho aprendido com o Senhor, apóstolo Paulo dizendo, vamos dizer em outras palavras, isso tenho-vos ensinado. O que o Senhor tem me instruído, isto tenho instruído a vós. Na noite em que o Senhor, na mesma noite em que o Senhor foi traído, Judas Iscariotes, sem muitos detalhes, traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Passado, traiu por 30 moedas de prata. E o Senhor nesta noite, nesta parte, está perguntando para mim, o Wesley Hugo, meu servo, Judas Iscariotes me traiu com 30 moedas de prata. E você? Com o que você tem me traído? Minha igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eu fui traído por 30 moedas de prata por Judas Iscariotes e vocês. Com o que eu tenho traído a Jesus Cristo? Por um capítulo da novela? É uma traição com Jesus Cristo também. Será que eu tenho traído Jesus Cristo com adultério? Também é uma traição. Talvez não traio Jesus Cristo com 30 moedas de prata, mas pelo fato de eu perder tudo para assistir novela, para assistir um jogo, eu estou traindo Jesus. Pelo fato de eu renunciar à minha santidade e entrar no adultério, na fornicação, de igual forma eu estou traindo Jesus Cristo. Pelo fato de eu renunciar à verdade e pegar uma mentirinha, para mim não tem nada a ver, eu estou traindo a Jesus Cristo. Pelo fato de eu fazer fofoca do meu irmão, do meu próximo, eu estou traindo a Jesus Cristo. E o Senhor está perguntando para nós, com que você tem traído a Jesus? Prossegue-se dizer a santa palavra do Senhor, para participarmos do corpo e do Cordeiro do Senhor. O irmão, né, que é da igreja também, comentou comigo, não querendo me exaltar, tudo para uma glorificação do nome do Senhor. Ele disse, Wesley, que ele me chama de Wesley, em vez de dar bragada. Rapaz, a Bíblia fala que a Santa Ceia, esses pastores aí, que heresia, muita heresia na igreja. Santa Ceia, para que Santa Ceia no dia de hoje? A própria palavra fala que lá quando Jesus Cristo participou da Santa Ceia, está no subtítulo, a última Santa Ceia de Jesus. Então aquela de lá que era a última Santa Ceia. Então no dia presente, no dia de hoje, não tem mais Santa Ceia, porque ele já fala a última Santa Ceia. E eu, né, já ligado na palavra, não querendo dizer que eu sou, quem sou eu, tenho muito que aprender, mas nessa parte estava ligado na palavra. Eu disse para ele, ó, de fato, irmão, fulano, a Bíblia fala que era a última Santa Ceia, mas fala que é a última Santa Ceia com a participação de Jesus. Temos que analisar o contexto dessa palavra. Por quê?
Era a última Santa Ceia de Jesus, com a presença de Jesus, porque logo em seguida Jesus Cristo iria passar pela crucificação, iria morrer e de fato iria ressuscitar e passar por 40 dias na terra e depois subir aos céus. Então era a última Santa Ceia com a presença de Jesus, mas teria sequência conosco. Portanto, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, um tempo que Jesus Cristo já tinha passado na terra milhares e milhares de anos, e agora em 1 Coríntios, apóstolo Paulo instruindo a como ceiar a ceia do Senhor. Então não foi a última Santa Ceia em si, eu explicando para ele, agora falando para a igreja, mas sim a última Santa Ceia com a participação de Jesus. E que agora Jesus Cristo já nos instruindo, apóstolo Paulo, nos instruindo a como participar da Santa Ceia do Senhor. De fato já nos faz entender o Espírito Santo que sim, é válido sim as Santas Ceias do Senhor no dia de hoje também, com o propósito de trazer memória, repetindo tudo aquilo que Jesus Cristo passou por cada um de nós, para nos trazer a memória, a reconciliação do homem para com Deus, para nos trazer a memória, a recordação do renovo que Jesus Cristo renovou, da aliança do homem para com Deus, a reconciliação que Jesus Cristo nos trouxe de volta. Para nós lembrar de tudo que Jesus Cristo passou, pagou e sofreu por cada um de nós. Ele disse: fazer isto em memória de mim. Exatamente, obrigado. Fazer isto em memória de mim, ou seja, para lembrar, participando do corpo e do Cordeiro do Senhor, para trazer memória de Jesus Cristo, o propósito que ele desceu dos céus, deixou toda a sua glória lá, toda a sua majestade, decidiu, por amor a mim, por amor a você, entrar, nascer, ser gerado dentro do ventre de uma mãe, de uma mulher, passar nesta terra como se fosse um homem. Jesus Cristo era Filho de Deus e permanece sendo, e permanecerá sendo para todo sempre, e decidiu tomar essa decisão de vir na terra e passar na pele, sentir na pele tudo aquilo que eu e você sentimos, e sentir muito pior do que nós sentimos, e nos traz a recordação. Mas vivemos no meio de uma nova geração, em que as pessoas falam no adultério. Eu não falo mentira, eu não pego, eu não falo palavrão, não faço fofoca de ninguém, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, não pego. Mas pelo simples fato de não participar do corpo e do sangue do Cordeiro, já é um pecado também. Eu não pego, eu não falo, eu não faço nada de errado, mas quantas vezes vivemos no meio de uma nova geração em que pessoas inventam desculpas para não vir ao culto, a sua consciência pesa, e ao invés de dizer: rapaz, eu vou me consertar, não, já diz: rapaz, eu não sou digno de participar do corpo e do sangue do Cordeiro, então o que eu vou fazer? Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor, então eu vou ficar em casa, vou pegar uma mentirinha pro pastor e vou dizer: rapaz, eu estou passando mal, não vou no culto hoje não. E quando vai ver, a pessoa está de perninha pro ar, cruzado, assistindo futebol, assistindo a novela das 7, das 8, das 9, inventando motivos, inventando desculpas para não participar do corpo, do sangue do Senhor. E isso também é um pecado. Por quê? Porque no Evangelho de João, no seu capítulo 6, versículo 53 em diante, vem nos relatar: aquele que não participa do corpo e do sangue do Senhor, ele não tem vida em si mesmo e não tem parte comigo. Se não participa do corpo e do sangue do Cordeiro, então diz que está vivo, mas na verdade está morto. Se não participa do sangue e do corpo do Cordeiro, está morto espiritualmente. Se não participa do corpo e do sangue do Cordeiro, não tem vida com o Senhor, não tem vida em si mesmo. Se não participa do corpo e do sangue do Senhor, desculpem dizer, mas está perdendo tempo com compromisso na obra do Senhor. Se não participa do corpo e do sangue
participa do corpo e do sangue do Cordeiro não tem intimidade nenhuma com o Senhor. Está sendo inválida a minha e a tua oração. Deixar de participar do corpo e do sangue do Cordeiro também é um pecado. Não é um pecado leve, não. É um pecado grave. É um pecado gravíssimo e muitos não têm dado a mínima. Tem pensado que é algo normal. Eu vou lá participar da Santa Ceia do Senhor. Parece que está tomando café. Senhor, abençoe esse café, amém. Senhor, abençoe esse almoço, amém. Não é para se alimentar. Ou melhor, não é para se alimentar carnalmente, é para se alimentar espiritualmente. É para fortalecer o teu espiritual. É para trazer a recordância da reconciliação do homem para com Deus. Glória a Deus. Versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 11, onde foi lido nesta noite. Examina-se, pois, o homem e toma o pão, o corpo e o cálice do Senhor. Mas não está dizendo, ó, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e se pesar a consciência, estou em pecado. Eu peguei a mentira, se eu falei palavrão hoje. Não está falando para examinar a si mesmo e deixar a consciência pesar e não participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Mas está dizendo, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e toma do corpo e do sangue do Senhor. E está dizendo, se conserta, está em pecado, está em falha, confessa ao teu pastor, dependendo do pecado, confessa a Deus. Se achar necessário, confessa ao teu pastor, se conserta e depois participa do corpo e do sangue de Jesus. Glória a Deus. Não é para participar de qualquer maneira. Se acaso for necessário levar uma disciplina, dependendo da ocasião, amém. Mas se não for necessário, se conserta com o Senhor e não deixa de participar do corpo e do sangue de Jesus. É para se examinar. Não é para participar do corpo do sangue como se fosse algo normal, mas para dizer, Senhor, eu vou participar. Se eu não participei ainda, mas me perdoa por eu ter pecado. Senhor, me perdoa, Pai. Para aquele palavrão, não deixa que aquela fofoca que eu fiz hoje venha me impedir de participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Mas antes de eu participar, me purifica agora, Pai. Me santifica, me perdoa, me lava, me reme. Se consertar primeiro. Se preparar. Não deixar a consciência pesar e sair da igreja, não. Não sou crente mais não, pequei, não tem jeito para mim mais não. Consciência pesou? Confessa o teu pecado. Toma a tua posição novamente. Pratique o teu cargo, depois de consertado, e permaneça fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Prossegue se dizer essa palavra do Senhor, já terminando. Já nos faz nos relata a Sagrada Escritura depois desse versículo 28. Que não é para nós tomarmos, não participarmos do corpo e do sangue do Senhor indignamente. Porque senão seremos culpados de réu. E isso será para a nossa própria condenação. Está dizendo para nós não participarmos do corpo e do sangue de qualquer maneira, de qualquer jeito. Estamos no pecado, não. Aquele que participa do corpo e do sangue indignamente está participando para a tua própria condenação. Irmãos, a obra do Senhor é tão séria, mas tão séria, bem mais do que nós tentamos imaginar. A obra do Senhor não é brincadeira, não. A obra do Senhor não é para ser levada de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. É tão sério, irmãos, mas tão sério, que é qual? A epístola de 2 João, nos últimos livros, nas últimas epístolas do Novo Testamento, capítulo 2, se não falha a memória, versículo 10 e versículo 11. Olha só como que a obra do Senhor é tão séria. Se acaso estiver com o irmão que não tem esta paz de Jesus, não receba em tua casa. E se saudar com a paz, olha como que a obra do Senhor é séria, irmãos, nas mínimas coisas. Se você saudar com a paz do Senhor para o irmão que está sem doutrina, conforme foi dito pelos presbíteros nessa noite,
para o irmão que está andando nu, seminu, perdão pela expressão, seminu, está andando quase que nu, andando de qualquer jeito, não está nem aí se é templo do Espírito Santo ou se não é, na verdade nem é mais. Está nem aí, ao falar palavrão, parece que é pior do que o ímpio, irmãos. Se nós saudarmos a um irmão que não tem o mesmo regimento que o nosso, nós estamos compactuando com o erro dele. Não é o Wesley Hugo que está dizendo, não, é a Bíblia. 2 João, se não falar em memória, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Se só saudarmos a paz do Senhor para uma pessoa que leva a obra do Senhor de qualquer maneira, só de nós saudarmos com a paz do Senhor, nós estamos compactuando com o erro dele. Só de nós saudarmos com a paz do Senhor para uma pessoa que está na prostituição, e eu sei que está na prostituição, por exemplo, eu estou compactuando com o erro dele pelo simples fato de estar saudando ele com a paz do Senhor. Olha como que a obra do Senhor é séria. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. A palavra vai te dizer: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? 1 Coríntios 5, 11. Não é boa a vossa jactância. Jactância, significado é avareza, vaidade e, em conclusão, pecado. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? As irmãs, né, que faz bolo, alguns irmãos também, mas provável as irmãs, quando faz um bolo, às vezes ele fica rasinho, mas quando bota um pouquinho de fermento, já incha. É assim ou não é, irmãs? Amém. Ou um bolinho de chuva, quando vai fazer, né? Às vezes fica até cheio de óleo, fica rasinho, fininho, mas quando bota um pouquinho de fermento, já incha. Assim é o pecado. Aquele através da assim, mas não tem nada a ver, só uma bebidinha só, não vou me embriagar. É só um pouquinho. É através desse só um pouquinho que arrisca de nós perdermos a nossa salvação. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso não. Mas é através do nada a ver, do espírito maligno que tem implantado dentro da igreja. É através do espírito maligno do nada a ver que arriscamos de perder a nossa intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Mas a carne é fraca, Deus entende, Deus me conhece. É através desse Deus entende que arriscamos de levar nossas almas para o inferno. Aleluia. É através do só um pouquinho. Se participarmos do corpo e do sangue indignamente, somos culpados de réu. Isso é para a nossa própria condenação. Não é para participarmos do corpo e do sangue de qualquer maneira, estando no adultério, não. Não é para participarmos do corpo e do sangue do Cordeiro, estando na prostituição, não. Não é para participar do corpo e do sangue do Cordeiro, estando na fornicação, não. Isso é para nossa própria condenação. Não é para participarmos do corpo e do sangue, estando no pecado, não. Primeiro se prepare, primeiro se santifique, primeiro conserte o teu altar, primeiro se conceda diante do Senhor, primeiro lute pela tua salvação, primeiro santifique o teu espiritual, para depois tocar no corpo e no sangue do Cordeiro. Não é para participar de qualquer maneira, é para se consertar, se preparar, para que assim não venha se trazer condenação para nossas próprias almas. E essa palavra você deixa para cada um de nós. O que o Espírito Santo não conseguiu palestrar em cada coração, cada mente, por misericórdia da minha vida, que Ele venha permanecer palestrando em cada coração, cada mente, que nós devemos ser fortalecidos nessa noite, por intermédio do corpo e do sangue de Jesus, que devemos sentir algo sobrenatural, que nunca devemos perder essa essência do Espírito Santo do Senhor. Agradeço a Deus por mais essa misericórdia, ao casal, presbítero Alaí e a missionária Alexandra, por esse voto de confiança, mais esse voto de confiança, e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus.